Agora, no mês de março de 2026, nós fizemos uma pesquisa nacional e revelou um dado muito interessante. Quando nós perguntamos em quem o eleitor vota, no caso de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o resultado dela é muito parecido com o resultado das pesquisas que você está acostumado a ver na televisão, o empate técnico. Mas quando nós fazemos o eleitor pensar, Flávio cresce e Lula cai. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e sócio aqui do Instituto de Planejamento Estratégico, IBESP. Hoje eu quero apresentar uma pesquisa interessante sobre, um vídeo interessante sobre uma pesquisa que nós realizamos agora no início do mês de março. Não sei se você sabe, se você acompanha a gente, você sabe que a gente não divulga pesquisas eleitorais em anos eleitorais. Eu sou contra essa prática, porque pesquisa é apenas e tão somente ferramenta de planejamento de campanha. E acontece porque para você divulgar uma pesquisa você precisa aí registrar no TSE e tal. Eu já discuti muito sobre isso, já escrevi no meu livro a ineficiência desse registro, dessa necessidade. De qualquer forma, eu não posso apresentar a pesquisa aqui para vocês, é por isso que eu estou justificando. Porém, no nosso canal de membros, como é um canal fechado, se você quiser participar lá, seja membro do canal, lá eu vou mostrar o resultado dessa pesquisa, tá? Lá eu posso mostrar, porque é uma pesquisa que não pode ser divulgada, eu estou num canal fechado, ela não vai ser publicizada, porque vai ficar só ali entre as pessoas que são assinantes, tá? Então, se você tiver interesse em saber mais, seja membro do canal. O que nós fizemos, na verdade, né? A gente precisa entender, primeiro assim, o contexto do nosso experimento. Nós realizamos uma pesquisa como os outros institutos realizam, né? Uma pesquisa de voto nacional, e ali nós detectamos que havia um empate técnico entre Flávio e Lula, como a gente está acostumado a ver na maioria das pesquisas que aparecem, né? Umas aparecem Flávio um pouco à frente, um pouco atrás, mas na verdade o que a gente nota é que existe um empate técnico entre os dois candidatos no estudo de segundo turno. Porém, quando a gente faz um teste argumentativo, o que vem a ser um teste argumentativo? Nós fazemos com que o eleitor pense antes de responder, tá? Então, quando eu pergunto de forma espontânea, ou melhor, estimulada, em quem você votaria se a eleição fosse hoje entre Flávio e Lula no segundo turno? A gente tem o resultado que você está acostumado a ver. Aí a gente começa a perguntar sobre a questão da vida pessoal, como é que está a segurança dela, se as finanças dela melhorou, se a economia melhorou, se está sobrando dinheiro. Então você vai fazendo com que a pessoa pense na vida dela atual, e aí você retoma a pergunta e faz: olha, pensando em tudo isso, em quem você votaria se a eleição fosse hoje? E aí a gente tem uma mudança de cenário. O que acontece aqui é que a gente precisa entender que a experiência da pessoa acaba conectando a vida dela com o voto. E isso aqui que chama o teste argumentativo, ele é pouco aplicado, tá? Quando você vê as pesquisas, a grande maioria só faz essa pesquisa que dá muito like, que dá muita visualização, coisa que eu não tenho interesse nenhum. E aí existe uma pergunta sociológica, né? Por que isso acontece, tá? Por que o eleitor responde uma pergunta direta e quando você faz ele pensar, ele muda de opinião? Isso aqui é uma coisa que é muito importante. Aqui na ciência política a gente tem um conceito chamado efeito de priming. O que é o efeito priming, né? Você pega aqueles temas que estão na cabeça das pessoas no dia a dia, faz com que a pessoa vai modulando a forma dela pensar, e aí ela vai aí represando aquilo no voto. Existe uma máxima que é verdade, mas que ela vem mudando um pouquinho no Brasil e no mundo. A pessoa ela vota de forma emocional e depois ela racionalmente ela tenta explicar por que votou naquela pessoa. Exemplo, ela vota num candidato que todo mundo sabe que é bandido, vai lá, ela vota por motivo emocional, ou porque ela odeia o outro lado de forma emocional, ou porque ela é apaixonada por esse lado e aceita todos os erros dessa pessoa. E depois quando você fala, poxa, mas essa pessoa é isso, aí ela começa de forma racional tentar te convencer por que ela votou, mas ela votou de forma emocional. Quando a gente fala do efeito priming, a gente tem um detalhe que é importante. Tudo que vem aparecendo no cenário vai modulando a cabeça das pessoas a ponto de ir amortecendo a questão emocional e levantando a questão racional. Ela começa a pensar e fazer conta se eu vou votar ou não vou votar naquela pessoa. E eu venho falando muito sobre isso, já comentei
que na minha visão, ninguém me falou isso, mas na minha visão existe uma possibilidade cada vez maior do presidente Lula deixar de ser candidato, porque muita coisa me parece que está acontecendo, tá? E que vai prejudicar a imagem. Já falei, tem um vídeo falando sobre isso de forma mais explicada, onde eu entendo que ele pode de repente não querer terminar a carreira política dele com uma derrota, ou ele pode tentar proteger outras pessoas da família, outras pessoas no entorno, não participando. Então assim, isso pode acontecer principalmente por causa do que eu venho falar do efeito priming, né? A gente percebe que existe aqui uma identidade política com ambos os candidatos, mas quando você começa a falar sobre os problemas do cotidiano, isso e os casos que vem acontecendo de corrupção no Brasil, isso vem refletindo muito em cima do candidato Lula, por isso que ele ali, de certa forma, ele tem algum tipo de punição ali, tá? Eu quero um detalhe aqui que eu anotei aqui para lembrar, entender assim, quais grupos mudam de opinião sobre isso, né? A gente tem hoje um voto muito fechado em Lula entre as mulheres, as pessoas mais velhas, as pessoas que estudaram menos e com a menor renda. Quem são essas pessoas? São pessoas que se alimentam diretamente da televisão. Já falei sobre no vídeo, tem um vídeo que no vídeo passado ali para os membros, eu apresentei o tamanho da força das redes sociais, tá? Que não é tão grande assim. Se você é um apaixonado por redes sociais, acha que ela muda a opinião das pessoas, por favor, assista o vídeo, seja membro do canal, vale a pena, porque são vídeos que chegam a 1 hora ali de tanta explicação que eu dou, de tanto aprofundamento. E ali você vai entender o tamanho da força das redes sociais, que é muito pequenininho perto da força da televisão, principalmente para essas pessoas. E nesse momento eu não assisto televisão, mas pelo que eu estou lendo nos jornais, me parece que a televisão começou a virar um pouco a chave contra o governo, coisas que estão acontecendo no governo, contra o judiciário, que tem uma ligação umbilical com o governo. Isso pode refletir, já vai refletir no governo, já está refletindo no governo. Então tudo isso nós estamos apenas, hoje é o dia 14 de março, o dia que eu estou gravando aqui num sábado. A gente tem muito tempo para eleição, muita coisa pode acontecer. Já falei sobre o silêncio do Flávio, se Flávio ficar em silêncio e deixar essa sequência acontecer, só falando de Brasil, eu acho que ele tem muito a se beneficiar. E a prova disso é que a gente nesse estudo de priming, nesse estudo de teste argumentativo, ficou claro para a gente. Então, para você entender novamente, quando nós perguntamos diretamente em quem o eleitor vota de forma estimulada, a pergunta é, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República, Lula ou Flávio Bolsonaro, o resultado é um empate técnico. Quando a gente faz o eleitor pensar na vida cotidiana que ele vem levando hoje, questão de segurança, finanças, a economia, saúde, tudo isso, existe Flávio cresce e Lula cai, tá? E aí Flávio tem uma vantagem interessante, que é o que eu vou mostrar no nosso Clube BESP, que é o nosso canal para membros, tá? Então, se a gente fizer um pouquinho de conta aqui, você comigo é bom de conta, né? Você nota que se continuar a situação que vem acontecendo e as pessoas começarem a ter noção, começarem a perceber, olha, elas forem o marketing de Flávio Bolsonaro, o marketing da oposição, mostrar para as pessoas como está a vida dela hoje, fazer ela pensar na realidade dela, isso vai beneficiar. Eu não preciso falar mal do outro lado, mas falar, pensa na sua vida hoje, ela está boa, você acha que você está indo para o abismo ou você está indo para o paraíso? E vai fazer com que as pessoas pensem. Então, marketing da oposição bem feito e deixar em silêncio sem atacar o outro lado, falando de futuro, porque eu tenho um problema hoje para o nosso eleitorado e aí eu tenho uma proposta, uma promessa que encaixa e faz com que essas pessoas prestem atenção no seu discurso. Acontecendo isso, Flávio tem muita chance, porque me parece que o caminho está um pouco já começando a ficar bem organizado para isso, porque quando a gente vê a situação do governo, quando você começa a perceber, quando um lutador de boxe ele deixa de lado a estratégia e parte para a pancadaria, quando ele vai perder a eleição, perder a luta, porque ele acaba abrindo muito a guarda, né? Então a gente percebe que o que está acontecendo nesse momento, e que se as coisas continuarem de forma organizada para a oposição, a situação do governo realmente é uma situação que as pesquisas públicas, eu não posso falar das nossas, mas mostram que a situação realmente, o governo deve prestar atenção, porque do jeito que está indo para o buraco.
Tá bom? Então, se você tem interesse em ver a pesquisa mesmo, eu vou mostrar ali um chat só, que é o chat mais interessante, mas eu vou explicar tudo isso com mais calma. Vá lá no Clube IBESP, que é o nosso clube ali de membros aqui do canal. Um grande abraço, até semana que vem.